Eu sou a Nova. Eu sou o Aloy, e este é o Edit Stack Daily. O modelo OpenWeight com 27 bilhões de parâmetros agora cabe na RAM de um laptop, não uma workstation escondida debaixo de uma mesa. Um laptop. A compressão ternária armazena cada peso como um de 3 valores, permitindo que as pessoas rodem chats privados e loops de agentes leves sem enviar dados para um serviço hospedado. Enquanto isso, o bloco de Jack Dorsey lançou o Buzz, onde pessoas, agentes de inteligência artificial, chats e atividades do JIT compartilham um mesmo feed. Ok, isso é realmente impressionante. O modelo local reduz a barreira de hardware, enquanto o Buzz tenta remover as barreiras entre conversa e execução. Em outro lugar, pesquisadores farmacêuticos estão usando inteligência artificial para priorizar quais moléculas merecem o escasso tempo de laboratório, e desenvolvedores da Apple podem dar agentes de codificação acesso estruturado a builds, simuladores e testes. Hoje, o agente de codificação baseado em terminal da OpenAI Codex lança a versão 1.145 com trabalho multi-agente estabilizado e importação de configurações. O Gemini 3.6 Flash aparece com uma janela de contexto de 1 milhão de tokens, e o acordo de $1,5 bilhão da Anthropic por livros pirateados obtém aprovação final. Você também vai ouvir sobre busca de código dramaticamente mais enxuta, um incidente de segurança compartilhado de avaliação de modelo, e agentes que podam seu próprio contexto. O OpenAI Codex 1.145 estabiliza sua experiência Opt-in multi-agente V2. É a tentativa do agente de codificação baseado em terminal de fazer trabalhadores paralelos parecerem um sistema coordenado em vez de vários chats que simplesmente compartilham uma janela. Cada subagente pode usar um modelo e nível de raciocínio diferente, a concorrência é configurável, a navegação entre trabalhadores é mais limpa, e as definições de papel restauradas mantêm um poder distinguível de um revisor ao longo de uma longa sessão. Versões anteriores podiam cair em estados de rollback desajeitados ou borrar trabalhadores juntos. Este release aborda essa aspereza diretamente. E isso importa mais do que mais uma demonstração barulhenta de muitos agentes. Trabalho paralelo só ajuda quando você consegue dizer quem mudou o que e por quê. A outra grande adição é /import, que pode trazer configurações do cursor ou do agente de codificação baseado em terminal Cloud Code para o Codex. Isso inclui servidores do Model Context Protocol, plugins, sessões, comandos personalizados e memórias com escopo de projeto. O Model Context Protocol, ou MCP, é uma interface comum através da qual um assistente chama ferramentas externas. Mover essas conexões e memórias preserva a parte cara de uma configuração, o contexto acumulado sobre como uma equipe trabalha. O Codex também adiciona suporte experimental ao Amazon Bedrock com endpoints customizados e autenticação, usando o GPT 5.6 Sol como modelo Bedrock padrão. Áudio agora pode entrar em uma sessão de trabalho através de formatos locais comuns, e conversas streaming Realtime V3 suportam interação falada sem um cliente Realtime separado. As saídas de ferramentas também podem incluir áudio. Na interface do terminal, links de visualização inline são clicáveis, então uma figura gerada pode abrir em um navegador em vez de decorar o terminal com confete de caracteres de escape. Pequena misericórdia, ainda assim misericórdia. As correções de confiabilidade podem superar os recursos de destaque. Editar um prompt anterior ou tentar novamente uma rodada com buffer de segurança agora cria um branch contextual em vez de descartar anexos e vínculos de menção. A renderização incremental de Markdown e a saída de comandos limitada mantém sessões longas do terminal responsivas. A inicialização do MCP tem timeouts, impedindo que a descoberta de autenticação quebrada congele uma sessão inteira. O sandboxing do Windows ganha suporte nativo ao servidor de execução e aplicação de proxy de rede. Estou animado sobre subagentes configuráveis, mas a estabilização é o verdadeiro release. Codificação multi-agente se torna útil quando branching, inicialização de ferramentas, papéis e renderização de longas sessões param de lutar contra o usuário. 1.048.576 tokens. Essa é a janela de contexto listada para o Gemini 3.6 Flash, que apareceu no catálogo do OpenRouter como um modelo Google imediatamente roteável. Está posicionado como uma opção de alta eficiência para codificação, fluxos de trabalho agentivos e desenvolvimento web e de apps.
O rótulo flash geralmente significa que o Google está priorizando velocidade e eficiência em vez da capacidade máxima, mas uma janela de 1 milhão de tokens dá a camada menor e mais rápida uma superfície de trabalho excepcionalmente grande. Grande o suficiente para conter um repositório substancial, um histórico longo de chamadas de ferramentas, documentação recuperada, uma especificação de funcionalidade e falhas relevantes em uma única requisição. Isso não significa que o modelo entende cada token igualmente bem, capacidade de contexto e uso de contexto são alegações muito diferentes, mas reduz a necessidade de resumir o estado durante uma longa execução de agente. A disponibilidade no OpenRouter também importa porque equipes já roteando entre provedores podem adicionar os EMINs sem substituir seu gateway de modelo existente. O Google diz que o 3.6 Flash produz saídas polidas com menos edições desnecessárias. Gosto da ambição, ainda não compro isso sem resultados externos. Agentes de codificação podem queimar tempo reescrevendo um arquivo, invertendo-se tocando linhas não relacionadas. Se o modelo chega mais perto de uma mudança terminada em sua primeira tentativa, a eficiência melhora 2 vezes, menos tokens gerados e menos revisão humana. As perguntas em aberto são latência, preço e se edições mais limpas sobrevivem ao contato com codebases desconhecidos. Ainda assim, emparelhar inferência rápida com uma janela de 1 milhão de tokens é empolgante porque mira no trabalho de longa execução onde modelos menores geralmente perdem o pé. O blog de Jack Dorsey lançou o Buzz, uma plataforma de trabalho que combina chat em grupo, agentes de inteligência artificial e hospedagem de JIT em um feed. Um engenheiro pode trazer um agente para uma thread como se mencionasse um colega, atribuir trabalho e ver a resposta ao lado da discussão humana. Commits e pull requests permanecem anexados à conversa que os produziu. O Buzz está tentando preservar o porquê por trás de uma mudança de código em vez de deixá-lo espalhado por mensagens de chat, comentários de repositório e o histórico privado de um agente. Essa é uma ideia muito mais ousada do que simplesmente pregar um assistente em uma barra lateral. O Slack e o Microsoft Teams já possuem enormes quantidades de conversa de trabalho, enquanto a hospedagem de JIT tem fluxos de trabalho profundamente estabelecidos. A aposta do Buzz é que colegas de equipe e agentes mudam a fronteira do produto. Se um software pode discutir uma tarefa e então modificar o repositório, talvez chat e controle de versão não devam ser lugares separados. Uma discussão no Hacker News alcançou cerca de 330 pontos em poucas horas, então desenvolvedores estão pelo menos curiosos. Curiosidade não é migração, obviamente. Aqui está a pergunta desconfortável. Se um agente está no mesmo feed que sua equipe, o que ele realmente pode tocar? Acesso apenas de leitura o torna um comentarista informado. Acesso de escrita o transforma em um colega com credenciais de repositório. O modelo de permissões, portanto, decide se o Buzz se torna útil ou imprudente. Equipes precisam de identidade clara, aprovação e atribuição para cada ação de agente, especialmente quando um pedido de chat pode se tornar um commit. Certo, e eu levaria a ideia um passo adiante. O Buzz poderia dar a pequenas equipes um registro compartilhado abrangendo requisição, discussão, implementação e revisão sem fazer elas costurarem 3 sistemas. E isso é genuinamente atraente. Mas o feed unificado também pode se tornar uma fonte extraordinariamente concentrada de informação sensível, conversas de equipe, código, instruções de agente e histórico de mudanças em um só lugar. A integração é a atração e o raio de explosão. O Buzz Succeeds e Fit torna essa concentração legível e controlável, não apenas conveniente. A geração de código ganha os aplausos, mas a busca de código frequentemente paga a conta. O Assembly da Minilab é um backend de busca open source construído para agentes, e o time afirma cerca de 98% menos tokens do que um pipeline ingênuo de grep à leitura para a mesma consulta. O Assembly.52 foi lançado em 21 de julho, commits adicionais vieram no dia seguinte, e o repositório ultrapassou 5.600 estrelas no GitHub. O desperdício é fácil de reconhecer. Um agente executa grep, recebe números de linha, abre vários arquivos inteiros e gasta milhares de tokens reconstruindo os relacionamentos em torno de uma função. O Assembly, em vez disso, retorna um resultado compacto e focado que o modelo pode agir diretamente. Perguntar onde o manipulador de retro está definido não deveria exigir importar metade do repositório para a conversa.
A busca pode dominar o custo antes mesmo do modelo escrever uma única linha útil. 98% é o número da Minilab, então estou tratando como uma afirmação de vendedor até comparações independentes reproduzirem em repositórios variados. Mesmo uma redução muito menor importaria, contudo. Uma recuperação melhor permite que um agente preserve mais de sua janela de contexto para raciocínio, patches e histórico de ferramentas. Também pode tornar refactors mais longos mais coerentes porque despejos de código irrelevantes não expulsam mais decisões anteriores. O Assembly é infraestrutura em vez de mais uma superfície de chat ou pele de editor. Um harness de agente pode chamá-lo como a camada de busca e manter sua interface existente. Isso torna integrações formais com agentes de codificação populares o próximo marco significativo. Se essas chegarem e as medições em repositórios reais se confirmarem, a recuperação focada de código poderia substituir silenciosamente o familiar loop de grep mais leitura. A infraestrutura mais útil chega assim, sem Keynote, apenas uma conta de tokens menor e um agente que para divagar por 12 arquivos para responder uma pergunta de uma linha. O VOD cruzou aproximadamente 4.930 estrelas no GitHub, lançou a versão .1.20.1 em 16 de julho e recebeu outro push no repositório em 22 de julho. Os mantenedores o descrevem como onde o acesso a dados encontra a inteligência operacional. Essa formulação coloca o projeto entre ferramentas usadas para consultar dados e ferramentas usadas para entender o que está acontecendo dentro dos sistemas que os armazenam. Estou intrigado, mas a tagline está carregando mais peso do que o detalhe disponível do produto. Inteligência operacional pode significar consciência genuína do sistema ou um dashboard com ambição. O ritmo ativo de lançamento é a parte concreta. Um release seguido de trabalho adicional dentro de uma semana mostra um projeto se movendo rapidamente em vez de ficar parado sobre estrelas acumuladas. Em uma versão pré-1.0, cada release ainda é um checkpoint enquanto o time molda a superfície. Exatamente. A contagem de estrelas mede atenção, não durabilidade, e uma contagem alta de versão não garante maturidade. O que importa é o que chega nos releases subsequentes, se o repositório ultrapassa 5.000 estrelas e continua atraindo usuários, e se os mantenedores eventualmente definem um contrato estável de 1.0. Ferramentas de dados se tornam dependências rapidamente, mudanças frequentes são empolgantes até as integrações começarem a quebrar. Ainda assim, quase 5.000 pessoas observando um projeto de dados open source ativamente mantido não é nada. A oportunidade é uma ferramenta que permite às pessoas alcançarem seus dados enquanto também expõe contexto operacional útil ao redor. A questão não resolvida é se esses dois trabalhos se tornam um produto coerente. Se o VOD transformar seu posicionamento em capacidade enviada, poderia dar a agentes e pessoas uma forma mais informada de inspecionar sistemas vivos. Se não, permanece uma interface de banco de dados em movimento rápido com uma frase muito confiante no readme. O OlaOS está mirando o problema da memória pelo lado da privacidade. O projeto open source diz que seu agente de trabalho roda localmente, aprende o contexto de trabalho de uma pessoa em minutos e retém esse contexto entre sessões. Já coletou mais de 5.500 estrelas no GitHub, com atividade no repositório tão recente quanto 20 de julho. Ainda não há um release tagueado no GitHub, então é uma proposta em desenvolvimento ativo em vez de um produto acabado. A proposta é clara: arquivos, prompts e histórico de projeto permanecem na máquina do usuário em vez de se tornarem um perfil de memória armazenado na nuvem de outra pessoa. Isso apela para freelancers manipulando material de clientes, empresas protegendo documentos internos, e qualquer um que quer continuidade sem exportar uma vida de trabalho inteira. Primeiro local não automaticamente significa seguro, é claro. Significa que a fronteira de controle muda para a máquina, onde armazenamento, permissões e backups ainda importam. Memória persistente é onde fico tanto animado quanto cético. Um agente que lembra um projeto de várias semanas poderia evitar o ritual repetido de explicar arquitetura, decisões e tarefas inacabadas toda manhã. Mas, nunca esquece, é marketing até a implementação mostrar o que é armazenado, como a recuperação funciona, e se contexto antigo ou incorreto pode ser corrigido. Memória infinita não é a mesma coisa que memória útil. Pergunte a qualquer um com uma pasta de downloads. Um release tagueado e uma demonstração real de vários dias vão nos dizer muito mais do que a contagem de estrelas.
O OLAOS precisa mostrar que pode preservar contexto relevante sem permitir que resumos obsoletos guiem novo trabalho. Se tiver sucesso, o resultado é mais do que chat privado. É um agente de trabalho local cujo entendimento se acumula ao longo do tempo. Essa é uma das razões mais fortes para rodar um assistente no dispositivo, porque o valor cresce com histórico privado que um usuário pode nunca querer fazer upload para outro lugar. O pacote Ternary Bonsai 27B da PrisML coloca um modelo OpenWeight de 27 bilhões de parâmetros em uma pegada de memória que laptops modernos com 16 ou 32 GB de memória unificada podem lidar. Publicado no Hugging Face em formato GUFO para lama.cpp, passou de 432 mil downloads e coletou 913 likes pouco depois de seu lançamento em 4 de julho. A aceleração CUDA suporta hardware NVIDIA, enquanto Metal cobre Max com Apple Silicon. Ok, diga a parte de compressão devagar, porque esse é o truque mágico. Cada peso é representado como um de apenas 3 valores possíveis. Isso é quantização ternária, armazenamento numérico extremamente compacto que preserva todos os 27 bilhões de parâmetros enquanto reduz a memória necessária para carregá-los. O modelo pode caber na RAM em vez de fazer streaming de pesos do disco ou exigir hardware de classe Workstation. Nenhuma API hospedada é necessária, e os prompts podem permanecer inteiramente na máquina. Isso abre usos práticos em hardware que as pessoas já possuem. Conversa privada de documentos, assistência offline, experimentação local e loops de agente leves. O empacotamento GUFO coloca no ecossistema estabelecido do lama.cpp em vez de exigir um runtime proprietário. Os números de download também sugerem que isso não é meramente um exercício de papel. As pessoas querem modelos locais maiores, especialmente quando a alternativa significa custos recorrentes de API ou enviar material sensível para terceiros. Mas aqui está onde vou estragar um pouco a festa. Caber não é o mesmo que raciocinar bem. Quantização agressiva pode preservar conversa comum enquanto degrada trabalho multipasso mais difícil. Avaliações independentes precisam mostrar se o Ternary Bonsai mantém qualidade útil em raciocínio mais longo e instruções complexas. Mesmo se a qualidade cair, a conquista de pegada ainda importa. 2 anos atrás, rodar um modelo de 27 bilhões de parâmetros confortavelmente em um laptop soava absurdo. Agora o argumento mudou de consegue carregar, para quão capaz é uma vez carregado. Essa é uma mudança significativa. Um juiz federal aprovou o acordo de $1,5 bilhão da Anthropic relativo a livros pirateados usados no treinamento do Claude. O caso principal envolveu autores incluindo Andrea Bartz, e o acordo compensa escritores cujos livros foram baixados de fontes pirateadas e incluídos no mix de treinamento. Esse valor é enorme. Ele dá à indústria uma visão concreta da exposição financeira ligada à aquisição de material protegido por direitos autorais através da pirataria. A aprovação encerra este caso sem resolver a questão jurídica mais ampla. Se treinar um modelo de inteligência artificial em livros protegidos por direitos autorais sem permissão se qualifica como uso justo. A Anthropic optou por um acordo em vez de continuar litigando essa defesa aqui. Outros processos contra empresas de inteligência artificial permanecem ativos, então os tribunais ainda não traçaram uma linha geral sobre treinamento legítimo. Uma disputa termina, a doutrina central permanece sem solução. E os autores cobertos pelo acordo agora recebem compensação por obras que não concordaram em licenciar para treinamento de inteligência artificial. Outros laboratórios que tocaram arquivos de livros pirateados também têm um ponto de referência para o quanto uma resolução negociada pode custar. Eu não trataria um acordo como uma lista de preços universal. Os fatos e as classes em outros casos podem diferir, mas ninguém pode descartar a procedência dos dados de treinamento como uma preocupação teórica de conformidade depois de um pagamento de $1,5 bilhão. O próximo desenvolvimento consequente seria um julgamento que realmente interprete o uso justo para treinamento de modelos, em vez de outro acordo que evita a questão. Até lá, compradores e desenvolvedores enfrentam uma divisão desconfortável. Os modelos podem estar comercialmente disponíveis enquanto a legalidade de partes de seus dados de treinamento permanece contestada. O caso atraiu centenas de comentários no Hacker News porque desenvolvedores, autores e clientes de inteligência artificial todos têm algo em jogo. Modelos melhores vieram de vastos corpora. O argumento não resolvido é quem tinha o direito de juntar esses corpora.
O SWE Pruner Pro aborda uma fonte silenciosa de desperdício em agentes de codificação, longas saídas de ferramentas. Em vez de usar um modelo separado para filtrar código e resultados de comandos, a pesquisa diz que o modelo de codificação já carrega pistas internas sobre qual material importa. Um pequeno componente treinado lê essas pistas e remove trechos irrelevantes antes que eles consumam espaço no prompt. Em palavras simples, o agente realiza sua própria triagem. Isso se conecta diretamente ao Assembly de antes. O Assembly tenta evitar recuperar código desnecessário, o SWE Pruner Pro tenta descartar material irrelevante depois que as ferramentas o retornam. Juntos, eles apontam para agentes que gastam menos de sua janela de contexto carregando saídas brutas. Remover o modelo de filtragem separado também poderia reduzir latência e custo. Estou interessado, embora a adoção por agentes abertos é que determinará se isso se torna infraestrutura ou permanece um resultado promissor em papel. A autopoda se torna especialmente valiosa durante longas sessões de codificação, onde logs de comandos e leituras de arquivos se acumulam mais rápido do que decisões úteis. A parte difícil é preservar aquele detalhe obscuro que mais tarde se mostra essencial. Ainda assim, ensinar um modelo a reconhecer seu próprio contexto relevante é mais limpo do que adicionar outro classificador a cada chamada de ferramenta. Você prefere pagar um modelo capaz para raciocinar sobre evidências ou para reler repetidamente destroços do terminal? Exatamente. A OpenAI e a Hugging Face divulgaram conjuntamente descobertas iniciais de um incidente de segurança envolvendo avaliação de modelos. Sua conta de 21 de julho diz que os atores de ameaça demonstraram capacidades cibernéticas avançadas. Essa redação é cuidadosa, mas significativa. A atividade foi além de ataques básicos commodities. Os detalhes permanecem limitados porque as descobertas são preliminares e uma divulgação mais completa poderia expor lacunas defensivas. Duas organizações concorrentes de inteligência artificial publicando juntas é incomum e, francamente, encorajador. Os sistemas de avaliação ficam perto de ativos valiosos, pesos de modelos, prompts, dados gerados e infraestrutura conectada ao serviço ou pesquisa. Uma invasão na avaliação não é automaticamente uma invasão na produção, mas cria um ponto de partida desconfortável para tentativas de se mover mais fundo. Esses sistemas também ingerem modelos externos e artefatos, então naturalmente atraem adversários. O incidente fura a ideia de que a avaliação é apenas uma sala lateral científica. Uma vez que um ambiente executa código não confiável ou carrega artefatos de modelos externos, ele se torna um ativo de produção sensível à segurança. O post conjunto apresenta o evento como uma oportunidade de aprendizado para defensores, mas as descobertas iniciais deixam grandes perguntas sem resposta. O que foi acessado, como os atores entraram, se eles se moveram lateralmente e quais mitigações já mudaram. Não vou fingir que uma divulgação fina prova uma nova norma, mas a colaboração aqui importa. Práticas de avaliação compartilhadas podem criar fraquezas compartilhadas, e os atacantes não respeitam limites de empresa. Uma conta pós-incidente mais completa poderia ajudar outros laboratórios a fechar caminhos similares sem expor detalhes operacionais que ajudem a próxima invasão. A mudança maior é cultural. Avaliadores de modelos agora têm que pensar como guardiões de infraestrutura de alto valor, não apenas pessoas medindo precisão. A segurança pertence aonde quer que pesos, ferramentas e artefatos externos se encontrem. Você já deu a um modelo um documento enorme e o viu citar o documento em vez de responder? Nova pesquisa identifica cópia indiscriminada como uma falha recorrente no raciocínio de contexto longo. À medida que os prompts crescem, os modelos podem se agarrar a texto próximo, mas irrelevante, reproduzi-lo em seu raciocínio e chegar à resposta errada. O problema não é simplesmente falta de capacidade de contexto, é má seleção dentro desse contexto. Os pesquisadores adicionaram uma recompensa de treinamento que favorece raciocínio fundamentado em evidências relevantes e penaliza ecos de enchimento. Em vários tamanhos de modelo, eles relatam ganhos de até 4,6 pontos sobre o treinamento padrão, com as maiores melhorias nas entradas mais longas. Os traces de raciocínio também ficaram mais curtos. Esses são resultados de pesquisa, não uma garantia em todos os modelos, mas sugerem que melhor fundamentação pode melhorar tanto precisão quanto eficiência. A cópia não é verbosidade inofensiva aqui. Pode revelar que o modelo parou de distinguir evidências de texto ao redor.
O ShodeBuildUK 2.6 da Sentry dá a agentes de codificação de inteligência artificial acesso estruturado a fluxos de trabalho de build para iOS e maços. O projeto open source tem mais de 6.100 estrelas no GitHub, lançou esta versão em 2 de junho e recebeu novo trabalho no repositório em 22 de julho. Ele envolve o comando de build da Apple e controles do iOS Simulator atrás de ferramentas MCP, expondo destinos de build, esquemas de projeto e operações de dispositivo como funções que um agente pode chamar. Isso fecha uma lacuna frustrante. Um assistente de codificação pode editar arquivos Swift, mas o desenvolvimento Apple não termina no texto. O código tem que compilar contra um esquema selecionado, rodar no simulador e produzir falhas que o agente pode interpretar. O ShodeBuildUK fica entre o assistente e as ferramentas locais da Apple, permitindo que o agente permaneça envolvido depois de propor um patch. Isso é muito mais próximo de um loop de desenvolvimento real. Porque o servidor roda localmente, as ações ocorrem na máquina do desenvolvedor em vez de dentro de um sandbox remoto abstrato. O agente pode acessar a configuração real do projeto e o estado do simulador expostos através da interface da ferramenta. A Sentry mantém um repositório, o que dá ao projeto uma conexão natural com equipes que já usam o ecossistema de desenvolvimento e relatórios de crash da Sentry, embora o valor da ferramenta não seja limitado a essas equipes. Estou surpreso que a Apple ainda não tenha criado uma interface de agente nativa assim. Até que o faça, o ShodeBuildUK é uma ponte prática entre assistentes e uma das toolchains mais especializadas do desenvolvimento de software. Suas 6.100 estrelas mostram uma demanda substancial. A questão interessante de adoção é se ele se tornará um componente padrão nas configurações de agentes de codificação da Apple ou se o suporte nativo eventualmente absorverá essa função. De qualquer forma, agentes que conseguem construir e operar um simulador são materialmente mais úteis do que agentes que param depois de editar o código-fonte. Uma variante comunitária do que em 3.6 está no topo das listagens em destaque do Hugging Face, e o nome é enorme, que em 3.635b a 3b um sensor é da US Aggressive. O publisher AUCS empacota como modelo multimodal Mystery of Experts em formato GUFO, suportando visão e texto. Aproximou-se de 2 milhões de downloads e quase 3.000 likes. O que você achar da marcação? As pessoas estão prestando atenção. Mystery of Expert significa que o modelo contém muitos grupos de parâmetros especializados, mas ativa apenas um subconjunto para cada token. O rótulo 35B, a 3B indica aproximadamente 35 bilhões de parâmetros totais e cerca de 3 bilhões ativos de uma vez. Isso visa fornecer capacidade mais ampla sem o custo de inferência completo de um modelo denso de 35 bilhões de parâmetros. A compatibilidade com o GUFO coloca diretamente no Llama.cpp e no ecossistema mais amplo de modelos locais. Os rótulos Uncensored e Aggressive sinalizam filtragem de segurança reduzida em comparação com o modelo Upstream. Alguns usuários locais querem menos recusas e controle total sobre os pesos, especialmente para experimentos com agentes. Essa liberdade também transfere a responsabilidade de moderação e segurança para a pessoa que faz o deploy. Um modelo que atende mais pedidos não é automaticamente mais capaz, às vezes é apenas menos seletivo. Essa distinção tende a desaparecer em fios de discussão entusiastas sobre downloads. Ainda assim, a popularidade nos diz algo sobre distribuição. Publicadores comunitários estão transformando novos modelos base em variantes quantizadas e executáveis localmente mais rápido do que laboratórios originais atendem a todos os perfis de hardware possíveis. As pessoas podem adicionar entrada de imagem, executar o modelo em hardware de consumo com memória suficiente e evitar chamadas de API externas. Se essa curva de downloads continuar subindo, releases Community Packaged de Mystery of Experts podem se tornar o caminho padrão pelo qual muitos usuários locais encontram novos modelos abertos, não através do checkpoint original, mas através de reempacotamento prático otimizado para as máquinas que possuem. A Bristol Myers Squibb está implantando seu segundo NVIDIA DGX Super POD para descoberta de medicamentos. O novo cluster usa 8 sistemas Hack-Scale DGX Vera Rubin NVL72 e será aberto para cientistas de toda a organização global de pesquisa da empresa. Cada sistema combina CPU-S NVIDIA Vera com GPU-S Rubin.
A NVIDIA alega que o cluster pode entregar até 10 vezes o desempenho por megawatt da infraestrutura que substitui. Esse número vem direto do fornecedor, então dados operacionais reais serão importantes. Este não é apenas uma compra massiva de hardware com uma molécula pintada no slide. A BMS relata resultados concretos do primeiro Super POD, identificação de alvos assistida por inteligência artificial economizou semanas de trabalho manual para os cientistas. Pesquisadores usaram modelos para expandir uma biblioteca de compostos projetados para degradar proteínas causadoras de câncer, depois previram quais moléculas eram mais promissoras antes de usar tempo de laboratório para sintetizá-las. Essa ordem importa porque experimentos físicos continuam caros e escassos. A empresa está adicionando o NVIDIA BioNM Agent Toolkit para inteligência artificial biológica e Mission Control como camada operacional. Seus superpods antigo e novo se conectarão por meio de um plano de dados compartilhado entre locais de pesquisa. Espera-se que os cientistas iniciem previsões complexas em inglês simples, sem exigir que cada usuário se torne um especialista em computação. Resultados experimentais e saídas de modelos podem então se acumular em um loop de aprendizado compartilhado entre os sites. É essa parte que acho genuinamente emocionante. O objetivo não é um assistente de escritório escrevendo e-mails mais limpos para cientistas. É uma infraestrutura compartilhada que ajuda a decidir quais alvos biológicos e moléculas merecem experimentos reais. Se o acesso funcionar conforme descrito, equipes de pesquisa não precisarão esperar um especialista em um local para operar o sistema. Mais compute sozinho não descobre um medicamento, obviamente. Mais compute compartilhado, modelos de domínio, conhecimento experimental acumulado e acesso em linguagem natural podem encurtar o caminho entre uma pergunta científica e o próximo experimento útil. O FastMCP da Prefect que lidera o radar com 26.752 estrelas no GitHub. É um framework Python para construir servidores e clientes MCP com decoratores e type ints, permitindo que uma função Python normal se torne uma ferramenta chamável por agentes sem escrever montes de semaglue. A versão 3.4 foi lançada em 9 de julho, e o repositório foi atualizado em 21 de julho. Pode ficar atrás do Codex ou do agente de codificação baseado em terminal Cloud Code, expondo capacidades Python existentes através de uma interface de ferramentas comum. Essa tração sugere que desenvolvedores querem que o encanamento MCP pareça código de aplicação comum, não cerimônia de protocolo. O MCP for Beginners da Microsoft entra com 16.812 estrelas e uma atualização em 21 de julho. É um currículo multilingue com laboratórios executáveis em .NET, Java, TypeScript, JavaScript, Rust e Python. A tração não está ligada a um release empacotado, vendo interesse amplo e atualizações ativas. Seu valor de integração é consistência. Equipes com serviços poliglotas podem usar um protocolo compartilhado para expor ferramentas a agentes em vez de inventar convenções separadas em cada linguagem. É material educacional, sim, mas quase 17.000 estrelas diz que a curva de aprendizado do protocolo se tornou um problema próprio do ecossistema. O Unity MCP da Copla Dev tem 12.741 estrelas, versão 10.1 lançada em 13 de julho, e atualizado no mesmo dia. O plugin editor expõe gerenciamento de assets, controle de cena, edições de script e automação como ferramentas MCP. Conectado a um assistente, pode suportar loops de compile and play, inspecionar assets e modificar cenas sem cola de editor personalizada. Essa é uma expansão notável de codificação para operar um ambiente de desenvolvimento gráfico. Pense nele junto com o Shodebu e o Duke. Agentes estão passando de arquivos para as ferramentas reais onde software é construído, executado e inspecionado. O Gemini 3.6 Flash está disponível através do OpenRouter com uma janela de contexto de 1.048.576 tokens. O Google o posiciona para codificação eficiente, fluxos de trabalho de agentes e desenvolvimento web ou de apps, com menos edições desnecessárias. A listagem não fornece contagens de parâmetros. Seu apelo imediato é roteamento. Usuários existentes do OpenRouter podem colocar um modelo Flash de provedor majoritário atrás da mesma interface que já usam para outros modelos. O Gemini 3.5 Flashlight também aparece com o mesmo comprimento de contexto de 1 milhão de tokens.
O Google o descreve como um modelo de alta eficiência com capacidades agentic atualizadas, adequado para subagentes focados dentro de fluxos de trabalho multiagentes maiores. Esse é um papel mais estreito do que um reasoner flagship. Trabalhadores baratos e direcionados lidando com tarefas limitadas enquanto um coordenador mais forte gerencia o trabalho inteiro. Preços e comparações de desempenho independentes determinarão se esse posicionamento se traduz em um nível de subagente atraente. O Inkling da Think Machines é um modelo multimodal Mystery of Experts para conversas de imagem e-texto e áudio e-texto. É lançado sob Apache 2, envia em formato Safetensors, inclui resultados de avaliação publicados e oferece uma interface compatível com endpoints de inferência hospedados. O roteamento Mystery of Experts ativa apenas partes do modelo para cada entrada, mantendo o custo de inferência mais próximo de um modelo menor enquanto retém cobertura multimodal ampla. Inkling está em alta no Hugging Face com 1.404 curtidas e 16.441 downloads. A distinção útil é a amplitude. Um modelo pode trabalhar com texto, imagens e áudio, com pesos baixáveis para uso local ou um endpoint de inferência quando o hardware local não é apropriado. Essa combinação suporta aplicações multimodais privadas sem forçar cada deployment em um modelo operacional único. Avaliações publicadas ajudam, mas resultados independentes vão mostrar quão bem suas diferentes modalidades se sustentam em conversas reais. Mais 3 desenvolvimentos merecem uma olhada. O repositório do ShowWDoc tem 6.106 estrelas e envolve builds da Apple mais controle de simulador como ferramentas de agente estruturadas, reforçando seu momento além do release 2.6. A OpenAI também adicionou David Vélez e Robin Vince aos conselhos da OpenAI Foundation e do OpenAI Group PBC. Essas nomeações afetam a supervisão de compromissos de computação, governança e a estrutura corporativa por trás do acesso a modelos e APIs. O terceiro é o Safety and Alignment Era of Long Horizon Models da OpenAI. Ele coleta lições do deploy de modelos que funcionam por períodos estendidos, incluindo Context Drift e Gomes Generalization, agentes perdendo gradualmente estado relevante ou perseguindo a interpretação errada. A OpenAI discute deploy iterativo, OCs de monitoramento em runtime, e um inventário de Reddit de falhas observadas. Isso importa porque segurança não pode depender apenas da instrução inicial quando um agente continua agindo por horas ou dias. Comportamento de longa execução se torna seu próprio problema de controle. Codex.140e5 torna trabalho multi-agente configurável e imports cross-tool mais críveis. Os novos flash listings do Gemini trazem contexto de 1 milhão de tokens para papéis eficientes de agente. Bus coloca a ação de agente ao lado da conversa e histórico do JIT que a autorizou. Assembly e SWE Proner Pro atacam desperdício de contexto antes e depois da recuperação. Ternary Bonsai traz 27 bilhões de parâmetros para a memória de laptop, enquanto Inkling e a variante Ken da comunidade expandem escolhas multimodais locais. ShowWDoc e Unity MCP deixam agentes operar em ambientes de desenvolvimento reais. O incidente de avaliação coloca segurança ao redor desses limites de ferramentas em foco mais nítido. E o BMS mostra onde isso pode levar, infraestrutura de inteligência artificial compartilhada ajudando cientistas a escolher o próximo experimento físico. Para fontes e mais detalhes, olhem as notas do programa em tobionfitnesstech.com. Obrigado por escutar o Edit Stack Daily. Voltamos em breve.